Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é o terceiro vídeo da nossa série, né? Hoje sobre racionalização de denominadores. Quando a gente escuta essa palavra racionalização, né, pode vir à mente, mas o que é a racionalização, né? Por que fazer uma racionalização de denominadores? O que significa? Por que eu preciso fazer? Né? E como fazer essa tal racionalização? Quando que eu preciso então fazer a tal racionalização de denominadores, né? A racionalização é feita, pessoal, quando eu preciso transformar o denominador. Eu tenho um número irracional no denominador da fração e eu quero transformar para um número racional, tá? Na matemática, então aqui, como nós estamos falando de radicais, né, de raízes, o nosso objetivo então com a racionalização é sempre eliminar a raiz, ou seja, o radical do denominador da fração, né, da parte de baixo da fração. Mas como que a gente pode fazer isso então? Né? Então existem três casos principais de racionalização. Três casos nos quais o nosso objetivo é sempre o mesmo: eliminar a raiz da parte de baixo da fração ou do denominador. O primeiro caso diz a respeito a quando nós temos uma raiz quadrada no denominador. Então, como no exemplo ali que nós tínhamos citado antes, 1 sobre raiz de 3, né? Então, para casos desse tipo, o que nós vamos fazer? A gente sempre multiplica o numerador e o denominador da fração por raiz de 3, tá? Então, a gente pode dizer que o denominador daquela fração, 1 sobre raiz de 3, o próprio raiz de 3 ali, é o fator racionalizante da fração. Por que fator racionalizante? Porque quando nós multiplicarmos por ele esta fração, nós vamos conseguir eliminar o número irracional do denominador, tá? Mas isso vai ficar mais claro no exemplo a seguir. Então, por exemplo, né, temos 1 sobre raiz de 3. O que nós vamos fazer, então? Então, anotamos a fração e multiplicamos pelo fator racionalizante, que é sempre o que está na parte de baixo da fração, tá? Então, eu repito raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Bom, isso aqui dá igual a 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, então essa raiz simplifica com essa e sobra somente o 3. Tá, vocês podem estar se perguntando, mas da onde que vem só esse 3 aqui? Então, quando eu multiplico uma raiz quadrada pela outra, né, eu vou ficar somente, e eu tenho o mesmo número aqui, eu fico somente com ele, né? Por quê? De onde vem isso aqui? Se eu fosse fazer essa multiplicação, eu poderia reunir eles no mesmo radical. Então, eu teria 3 vezes 3, né? Raiz de 3 vezes 3 é a mesma coisa que raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, percebam que aqui é uma simplificação, uma forma rápida de fazer o mesmo, que daria o mesmo resultado de eu fazendo esse processo. Então, sempre quando eu tiver o mesmo número aqui, a raiz com o mesmo índice, eu posso simplificar e ficar somente, então, com o radicando, tá? Então, vem dessa regra matemática. Bom, por que fazer isso, né? Esse processo aqui. Lembrem que nosso objetivo quando vamos racionalizar é exterminar o número irracional do denominador. Quando nós fizemos isso, o que vamos ter aqui? 3. O 3 é um número racional. Então, conseguimos exterminar o número irracional. Por mais que o número irracional tenha ficado ali no numerador não tem importância, tá? Então, no numerador eu posso ter um número irracional. Eu não posso ter um número irracional no denominador. Agora vamos analisar o segundo caso, né, que se refere a quando nós temos raízes com índices diferentes de 2 no denominador. Ou seja, nós não temos uma raiz quadrada como no exemplo anterior, tá? Vai ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, enfim, né, uma raiz enésima.
Então, o que nós precisamos fazer nesse caso, né? Existe uma outra regra, então, para nós simplificarmos. Lembrem-se que sempre nosso objetivo é eliminar o número irracional do denominador, tá? Então, dessa vez a gente vai multiplicar por uma raiz de mesmo índice, como no caso anterior, porém nós vamos mexer no expoente do número. Por que essa diferenciação? Agora nós vamos ver no exemplo. Agora, então, nós temos 1 raiz cúbica de 3, tá? Então, o que nós temos que fazer para racionalizar esse denominador? Então, nós multiplicamos, né, pela raiz cúbica, e aqui nós vamos ter 3 na 2, como eu falo ali anteriormente, né? Ou seja, é só eu multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz cúbica de 3 ao quadrado, tá? Então, aqui, 3 ao quadrado. Mas por que isso aqui, né? Lembre-se que nosso objetivo é eliminar a raiz daqui, tá? Então, sempre eu faço a diminuição aqui, ó. 3 menos o expoente daqui, que é 1, né? Se não aparece. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, é esse o 2 que vai ali dentro, tá? E aí, ó, vejam o que acontece agora. 1 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Sobre... Aqui, lembre-se que eu sempre conservo a raiz, né? A raiz cúbica aqui nos 3, nas duas, né? Temos os 3 aqui, então só conservamos. E agora multiplicamos quem está dentro. Então, é 3 vezes 3 ao quadrado. Quanto que é 3 vezes 3 ao quadrado? É 3 ao cubo, né? Então, percebam que a gente faz isso de propósito para eliminar a raiz. Então, ó, numerador, 3 ao quadrado, ainda posso escrever que é raiz cúbica de 9, né? Sobre raiz cúbica de 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3 e vamos obter raiz cúbica de 9 sobre 3. Ó, chegamos ao nosso objetivo de novo, que é somente o número. Então, isso quer dizer que nós conseguimos eliminar. Por isso que nós utilizamos aqui essa subtração, para que dê certinho, quando eu multiplico esse por esse, dê um expoente igual ao índice, para que eu possa fazer essa simplificação, tá? É esse nosso objetivo quando nós fazemos isso, certo? E se nós tivermos outro expoente, digamos que tenhamos somente letras, né? Teremos x sobre raiz sétima de a na 2, tá? O que nós teríamos que fazer aqui para simplificar isso aqui, para racionalizar essa fração? Então, de novo, a gente vai multiplicar raiz sétima, né, porque eu conservo, e aí eu vou colocar o a aqui e vou diminuir. 7 menos 2 é 5, então aqui teremos 5. Raiz cúbica de 7a na 5, tá? Ó, agora, x vezes raiz sétima de a na 5, né? Porque não tem como eu juntar, então eu só deixo 1. A raiz sétima aqui a gente conserva, né? A na 2 vezes a na 5 dá a na 7. Então, ó, percebam que novamente vai dar para simplificar, que é o nosso objetivo. Então, a resposta disso aqui seria x raiz sétima de a na quinta potência, tudo sobre o a. Bem, agora que nós já sabemos como racionalizar quando temos raiz quadrada ou raiz de outro índice, né? Agora, vamos pensar nas situações nas quais nós temos operações envolvidas, temos mais de um termo, né? Temos uma adição, uma subtração no denominador. Então, o que nós temos que fazer nesses casos? Tá? Nesses casos, a gente sempre multiplica pelos mesmos termos, no entanto, com a operação inversa. Ou seja, se nós tínhamos uma adição no denominador,
nós vamos multiplicar por uma subtração. Se nós tínhamos uma subtração, iremos multiplicar por uma adição, tá? Sempre o sinal inverso, então. Mas por que fazer isso, né? Pelo mesmo motivo dos anteriores, nós queremos simplificar. E agora vocês vão perceber no exemplo por que nós conseguimos simplificar quando fazemos isso. Então, agora nós temos 2 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Então, como já disse anteriormente, né? Agora nós vamos ter que multiplicar, então, pelos mesmos termos. Então, raiz de 7 e raiz de 3, só que ao invés de ter um mais entre eles, nós teríamos um menos. Ah, por que tem que ser menos? Para nós conseguirmos simplificar, tá? Senão nós não vamos conseguir simplificar. Menos raiz de 3, ou racionalizar, né? Então, aqui eu posso multiplicar por essas duas frações, posso deixar pelas duas raízes, aliás, né? Posso deixar indicado somente entre parênteses ou aplicar a propriedade distributiva, né? Que é aquela 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7, 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Então, vou deixar aqui sobre raiz de 7 vezes raiz de 7, né? Então, é raiz de 7 ao quadrado, certo? Raiz de 7 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 7 vezes 3, tá? Agora, mais 3 vezes raiz de 7, mais 3 vezes 7, né? Raiz de 3 vezes 7. Mais 3 vezes menos raiz de 3, menos, né? Mais vezes menos é menos, 3 ao quadrado, tá? Bom, agora eu vou permanecer o que nós temos aqui, não vou mexer ainda nesse numerador, então vou só escrever 2 raiz de 7 menos raiz de 3, que já é esquecendo da raiz, né? Tá? Sobre raiz quadrada de 7 ao quadrado é simplesmente 7, né? Menos 7 raiz de 3 com mais raiz de 3 vezes 7, isso aqui é 21 e isso aqui é 21, né? Então, posso concluir que isso aqui dá 0, né? Que elas se anulam. Menos ali, raiz de 3 ao quadrado é simplesmente 3. Então, aqui nós teremos 2 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 3. Agora, eu não vou esquecer da raiz, como eu estava fazendo anteriormente, né? Sobre 7 menos 3 vai dar 4, certo? Então, percebam que 2 e 4... são múltiplos, então 4 é divisível por 2, né? Então, posso simplificar aqui por 2, né? Então, vou colocar aqui dividido por 2 e dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai só sobrar raiz de 7 menos raiz de 3 sobre 4 dividido por 2 é 2. E tá aqui, ó. Chegamos ao nosso objetivo. O que temos aqui? Um número que é racional, tá? Então, conseguimos tirar a raiz, aquilo bem feio ali, as raízes do denominador, e tornamos esse resultado mais elegante. O que é interessante, pessoal, é que sempre que nós fazemos isso, se vocês utilizarem uma calculadora, por exemplo, e fizerem esse cálculo e esse aqui, ele tem que dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, racionalizar significa, sim, a gente tirar um número irracional do denominador, mas esse artifício é utilizado para que nós mantenhamos sempre o mesmo resultado do cálculo, tá? O que eu não posso é alterar o resultado que daria aqui e aqui obter outro resultado. Então, esse é um artifício matemático para que nós consigamos deixar o resultado mais elegante, sem um número irracional do denominador, mas que mantenhamos o mesmo resultado.
Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre racionalização de denominadores, né? Podem surgir outras formas, a não ser esses três? Sim, né? O que nós temos que ter sempre em mente? Nós temos que multiplicar por algo para tirar o número irracional do denominador, tá? É esse sempre o nosso objetivo quando nós vamos racionalizar. Claro, né? Mantendo o mesmo resultado, certo? Então, aguardo as atividades de vocês, né, que é para vocês me encaminharem exemplos além dos do vídeo, tá? De racionalização de denominadores, assim como das atividades das semanas anteriores. Eu aguardo vocês, então, em caso de dúvidas, não deixem de comentar aqui abaixo do vídeo, que eu posso trazer um novo vídeo só com as dúvidas, tá? Um abraço, fiquem bem.